No coração da Europa, uma cena tensa se desenrola enquanto o mundo observa com expectativa. Hoje marca mais um capítulo na saga em curso entre a Federação Russa e a Ucrânia. Nossa jornada começa nas linhas de frente, perto de Kurashov, onde as Forças Armadas russas lançaram uma série de ataques em larga escala. Relatos de blogueiros militares ucranianos, logo cedo, destacam um ataque mecanizado russo em direção ao assentamento de Akle. Detalhes sobre o movimento do comboio permanecem escassos, mas é evidente que a 39ª Brigada das Forças Armadas Russas está liderando a ofensiva. À medida que o dia avança, o conflito se intensifica, com blogueiros militares ucranianos observando batalhas ferozes em uma frente ampla. Os assentamentos de Bachadir, Tinopil e Ulakli estão no epicentro desses confrontos. Soldados ucranianos relatam múltiplos ataques mecanizados russos, descrevendo um campo de batalha repleto de até 17 veículos blindados, avançando em direção a Ulakli e Bachatir. O resultado dessas escaramuças ainda está por ser determinado, mas espera-se que os próximos dias revelem os resultados desses confrontos. A campanha de primavera russa está ganhando lentamente força, com expectativas de aumento da atividade nas próximas semanas. Esses ataques extensivos, caracterizados pelo uso de equipamentos blindados, marcam uma mudança na dinâmica do conflito. Sudeste do assentamento, as forças russas asseguraram aproximadamente 3 quilômetros de território, com a 39ª Brigada estabelecendo controle sobre linhas estratégicas de floresta, avançando em direção a Ulakli por mais 700 metros. Essa mudança na linha de frente é um forte contraste com os dias anteriores. A zona cinza, indicando áreas de controle contestado, expandiu-se, gradualmente tornando-se vermelha à medida que as forças russas solidificam suas conquistas. Na vila de Dakhne, o 180º Regimento Russo ganhou terreno, assegurando estradas-chave e linhas de floresta. Alguns edifícios na fronteira oeste caíram em mãos russas, ampliando seu controle em comparação com o dia anterior. Agora está confirmado que as últimas unidades ucranianas se retiraram da vila, marcando a queda de Dakhne. A expansão da zona cinza sinaliza uma mudança no controle, enquanto as forças ucranianas recalibram suas defesas. A oeste de Korachov, o exército russo tornou-se notavelmente mais ativo. Mudando o foco para a seção da frente perto de Pakrovsk, o avanço russo estagnou nas últimas 2 semanas. As forças armadas ucranianas reforçaram suas defesas com reservas significativas, efetivamente interrompendo o impulso russo. As manobras estratégicas do exército ucraniano repeliram a ofensiva russa, permitindo pequenos ganhos e empurrando a frente para longe de Pakrovsk. Declarações recentes do presidente ucraniano destacam uma estabilização da situação em torno de Pakrovsk, sublinhando a crescente força e determinação do exército ucraniano em manter o controle da cidade. Enquanto isso, soldados russos expressam preocupação com sua força decrescente e falta de recursos, citando desafios como abastecimento limitado de água, comida e gasolina. O controle aéreo do exército ucraniano e a vigilância sobre estradas-chave prejudicaram ainda mais os movimentos russos. As condições precárias deixaram alguns soldados russos percorrendo até 18 quilômetros a pé, pois qualquer veículo que tenta se aproximar das posições ucranianas enfrenta destruição imediata. Além disso, as operações incessantes da artilharia ucraniana na área criaram uma paisagem sombria, com bombardeios nivelando o terreno e dificultando novos avanços russos. A situação é crítica, com soldados russos enfatizando a necessidade de apoio aéreo para fazer qualquer progresso significativo. À medida que as tensões aumentam, ganhamos uma compreensão mais profunda das dinâmicas em evolução nas linhas de frente. A resiliência e adaptabilidade do exército ucraniano são evidentes, pois continuam a fortalecer suas posições e contrabalançar os avanços russos. A narrativa em desenvolvimento pinta um quadro vívido de determinação e destreza estratégica em meio ao caos da guerra, deixando-nos a refletir sobre os potenciais desfechos e implicações para o futuro. Nas sombras do conflito, o tabuleiro estratégico da Europa Oriental está em constante mudança. Ao nos aprofundarmos nos eventos em desenvolvimento, o foco se volta para o flanco das cidades de Katiantinivka e Mirnohrad. Observações recentes
sugerem um aumento gradual da pressão das forças russas após a queda de Kurashov. A liderança militar russa concentrou esforços nessa sessão, envolvendo notavelmente as unidades 5ª e 110ª. Essas unidades, apesar de sofrerem perdas significativas nas semanas anteriores, reagruparam-se e estão lentamente recuperando sua força. O reagrupamento estratégico visa fortalecer suas capacidades ofensivas, como evidenciado pelo recente aumento da pressão nesta seção da frente. A 5ª Brigada concentrou predominantemente seus ataques em direção aos assentamentos de Malinevka e Mirnograd, enquanto a 110ª Brigada direciona seus esforços para Alexandropiel e Chistianivka. Esse esforço concentrado revela uma intenção russa mais ampla para sua estratégia ofensiva de 2025, destacando a captura de Mirnograd e da cidade vizinha de Pakrovsk como objetivos principais. O exército russo busca ganhar controle sobre o flanco esquerdo ucraniano, com ambições adicionais de capturar a cidade a oeste de Bakhmut. As manobras táticas na pequena cidade de Chassif Yar indicam uma operação potencial em direção a Getiandivka, um objetivo realista, já que blogueiros militares russos também reconhecem essas intenções nos próximos meses. À medida que a situação se desenrola, torna-se cada vez mais evidente que esta seção da linha de frente testemunhará atividade significativa. A possibilidade de a Rússia desdobrar forças adicionais para reforçar seus esforços não pode ser descartada. No entanto, nenhuma evidência concreta surgiu para apoiar essa especulação. Atualmente, as brigadas 5ª e 100 da Avenida permanecem as forças ativas primárias nesta área, moldando a situação atual na linha de frente russo-ucraniana, particularmente na região de Donbass. À medida que o exército russo intensifica suas atividades em seções selecionadas, o exército ucraniano continua a montar uma defesa formidável. Durante a noite, as forças ucranianas lançaram um ousado ataque aéreo em território russo, implantando aproximadamente 40 drones de combate. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o abate bem-sucedido desses drones, visando principalmente as regiões de Rostov, Volgograd e Kaluga. Relatos de Volgograd indicam que vários drones ucranianos tentaram atingir a refinaria de petróleo local, embora não tenham sido registrados danos significativos. A ameaça ucraniana estendeu-se à região de Saratov, onde 2 drones foram interceptados, de acordo com relatórios do Ministério da Defesa da Rússia. Relatos de testemunhas oculares na cidade capturaram o momento dramático de um drone sendo abatido, provavelmente visando a cidade próxima de Engels, do outro lado do rio Volga, lar do campo de aviação militar de Engels. Apesar de ataques anteriores pelo lado ucraniano, nenhum impacto significativo no objeto foi registrado até agora. Na região de Rostov, vários drones foram abatidos sem incidentes. O sucesso ucraniano mais notável ocorreu no Oblast de Kaluga, ao sul ou sudoeste de Moscou. Vídeos de testemunhas oculares na cidade documentam um drone colidindo com um prédio residencial, causando danos. Outras imagens revelam explosões na cidade, com o governador local relatando um incêndio em uma fábrica em uma área industrial. A zona industrial abriga 3 fábricas, incluindo uma empresa petroquímica, uma refinaria de petróleo e uma fábrica de papel. Embora seja provável que uma dessas instalações tenha sido alvo, detalhes precisos permanecem elusivos, pois nem fontes russas nem ucranianas confirmaram as especificidades. Algumas fontes russas especulam que certos drones podem ter sido lançados de dentro do território russo, particularmente na região de Volgograd. Isso levou a suspeitas de potenciais grupos de sabotagem operando dentro da Rússia, embora atualmente sejam apenas conjecturas. Caso surjam mais informações, isso certamente lançará luz sobre essa possibilidade intrigante. Enquanto isso, as Forças Armadas russas continuam seu assalto ao território ucraniano, implantando 70 drones de ataque, incluindo o tipo Shahed 136. A defesa aérea da Ucrânia relatou o abate de 33 drones, enquanto os 37 restantes encontraram seus alvos. Apesar desses ataques, não foram relatados danos significativos. Há, no entanto, relatos não verificados de explosões em Pavlograd, no Oblast NI, possivelmente visando a estação ferroviária local,
ou um objeto de infraestrutura energética. A situação na linha de frente russo-ucraniana é fluida e dinâmica, enquanto ambos os lados se envolvem em uma dança complexa de estratégia e poder. A narrativa em evolução captura a resiliência e determinação dos envolvidos, levando-nos a refletir sobre as implicações de longo prazo para a região. À medida que continuamos a seguir esses desenvolvimentos, a história se desenrola como um romance emocionante, repleto de suspense e intriga, desafiando-nos a considerar as amplas ramificações geopolíticas deste conflito em curso. À medida que a tensão na Europa Oriental persiste, a comunidade internacional monitora de perto os eventos em desenvolvimento. A Conferência de Segurança de Munique, um fórum crucial para líderes globais, tornou-se o centro das atenções, proporcionando um cenário para discussões importantes sobre o conflito russo-ucraniano. Durante a conferência, o presidente ucraniano Zelensky dirigiu-se à Assembleia, destacando os planos da Rússia de formar 15 novas divisões, compreendendo 150 mil homens. Ele também revelou as intenções da Rússia de enviar tropas para a Bielorrússia sob o pretexto de exercícios militares. Zelensky pediu às forças armadas europeias que aumentassem sua independência dos Estados Unidos, enfatizando a necessidade de maior autossuficiência na abordagem dos desafios de segurança regional. Em seu discurso, Zelensky expressou sua crença de que o presidente russo Putin hesita em negociar com qualquer um, exceto o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, a quem ele percebe como um oponente formidável. Zelensky espera por um acordo entre Trump e a Ucrânia como precursor para conversas com Putin. Nos bastidores da conferência, o representante especial do Cyberman EUA, Keith Kellogg, delineou a postura diplomática da América, indicando que os Darmstadt assumiriam um papel de liderança nas negociações para a Ucrânia. Seu colega, Witkow, parece mais inclinado para a perspectiva russa, sugerindo mediação potencial entre a Rússia e os Estados Unidos. No entanto, os detalhes sobre a natureza das negociações de paz continuam elusivos. Apesar dessa incerteza, Kellogg prometeu um fim à guerra dentro de um ano, projetando um cronograma de 180 dias para envolver todas as partes. Ele reiterou o compromisso de Trump de resolver o conflito de forma decisiva e garantir a soberania e segurança da Ucrânia. Kellogg também enfatizou a importância do apoio financeiro contínuo dos Estados Unidos à Ucrânia, destacando a necessidade de interromper o derramamento de sangue. Além da conferência, surgiram notícias sobre uma reunião iminente entre delegações russas e americanas na Arábia Saudita. Embora o lado ucraniano tenha negado oficialmente um convite, a perspectiva de discussões entre oficiais russos e americanos marca um desenvolvimento diplomático significativo. Relatórios da Bloomberg sugerem um possível encontro entre Putin e Trump na Arábia Saudita ainda este mês, o que poderia servir como um momento crucial na definição da trajetória do conflito. Enquanto o mundo aguarda o desenrolar desses esforços diplomáticos, a importância de se manter informado torna-se cada vez mais aparente. A situação dinâmica na frente russo-ucraniana exige nossa atenção e, ao navegarmos pelas complexidades da diplomacia internacional, a necessidade de diálogo e resolução permanece primordial. A narrativa em desenvolvimento deste conflito serve como um lembrete pungente da intrincada teia da política global e da busca duradoura pela paz. Nestes tempos incertos, a história continua a evoluir, convidando-nos a refletir sobre as implicações mais amplas para as relações internacionais e a busca pela estabilidade. Ao concluirmos este relatório, convidamos você a se engajar com esta história em desenvolvimento, curtindo e se inscrevendo para se manter atualizado sobre futuros desenvolvimentos. Seu apoio é inestimável em nossa missão de fornecer cobertura abrangente e perspicaz desses eventos críticos. Juntos podemos navegar por este complexo cenário e contribuir para um entendimento mais profundo dos desafios e oportunidades que estão por vir. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e esperamos trazer mais atualizações à medida que a situação avança. Até a próxima vez, cuide-se e mantenha-se informado.